Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora, né, a live aqui da Forluz sobre a questão do regime regressivo. A gente sabe que são muitas dúvidas, né, que o assunto ele traz muitas dúvidas, muitas incertezas, e talvez a gente não consiga esclarecê-las todas aqui, né? Então a gente vai tentar passar por alguns exemplos, por algumas questões, mas lembrando que a equipe da Forluz segue à disposição e que a qualquer momento vocês podem nos acionar, né, Cláudia? Eu vou passar a palavra para a Cláudia e a gente vai dar início. As perguntas, elas podem ser mandadas para a gente aqui nessa caixinha que fica no rodapé, é um Q e um A. Então, vocês podem clicar e digitar as perguntas e a gente vai respondê-las aqui, né? Espero que a gente consiga responder todas. Vamos lá? Obrigada, Cláudia, Rejane. Boa live. Obrigada. Aliás, obrigada à equipe de comunicação e de apoio da Forluz, né? Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Como diz a Sinara, essa live tem o objetivo da gente apresentar um histórico do que foi essa legislação especial que nós que temos previdência complementar podemos escolher qual tabela de imposto de renda vai tributar os nossos benefícios ou os nossos resgates, né? Então, eu vou falar um pouquinho da história, né? De como é que nós chegamos até aqui, linhas gerais, mostrar o que é uma tabela, o que é a outra, né? E vamos contar com a ajuda da Rejane, que é a nossa gerente de atuário e benefícios, né? E a Sinara, que trabalha gerente da nossa área de comunicação e marketing. O objetivo não é a gente discutir caso a caso, porque essa discussão, no final das contas, a decisão é caso a caso e a vida das pessoas são diferentes. O que nós vamos falar aqui é as linhas gerais, uma linha de raciocínio geral que cada um individualmente vai ter que fazer para resolver o que é melhor para si, né? E a equipe da Forluz está sempre à disposição para ajudar a tomar essa decisão. Lembrando que a decisão é da gente, participante, e eu falo da gente porque eu também estou aposentada no plano B e também vou ter que me decidir o que eu vou fazer, né? E eu ainda não fiz essa decisão, né? Então, vamos começar, Regiane? Você vai aqui, sinta-se absolutamente à vontade para ajudar nessa conversa, tá? Se achar que tem alguma coisa que precisa de adendar, vamos lá, tá? Vamos Combinado. lembrar primeiro, gente, que a primeira legislação que deu essa permissão para que nós, de previdência complementar, tivéssemos um regime tributário diferente, ela é de 2004, é a Lei 11.053, tá? E ela deixa muito claro o seguinte: para mim, a partir de 1º de janeiro de 2005, aquelas pessoas, aqueles participantes que têm um plano de benefício estruturado na modalidade de contribuição definida ou contribuição variável. Por que é contribuição definida ou contribuição variável? No nosso caso, caso da Forluz, é o plano B, que é um plano de contribuição variável, e o plano Taesa Prev, que é um plano de contribuição definida, né? O nosso plano A, ele é classificado como de benefício definido. Então, o nosso plano A não está e nunca esteve afetado por essa legislação de 2004, tá? Essa legislação lá de 2004, lá no artigo 6, ela falava que a decisão tinha que ser tomada no momento em que a gente entrava no plano, e para aqueles que já estivessem no plano, teria que ser tomada até dia 30, até o último dia útil do mês de dezembro de 2005. Qual que era o problema disso? Vocês lembram? O problema é que nós tínhamos que tomar uma decisão sobre qual a tabela que ia tributar o nosso benefício, às vezes 20, 30 anos antes disso ocorrer. Então, a gente ia ter que fazer um exercício de futurologia
o que causava muitos problemas, né? E essa era a grande, a lei veio, é uma lei benéfica, mas tinha esse grande problema. Você tinha que tomar uma decisão antecipada sem ter muita base para fazer isso, tá? Pode passar, Regiane, obrigada. Bom, o que mudou? Né? Vamos lembrar o seguinte: a partir desse problema na lei, né, nós, participantes de Previdência Complementar, nós nos organizamos e, através do senador Paulo Paim, a gente conseguiu que ele apresentasse um projeto de lei para mudar esse erro, digamos assim, na legislação. E esse projeto foi apresentado em 2019, né, e foi sancionado agora, em 2024, sem vetos. E o que esse projeto, essa lei agora, né, a 14.803, diz? Ela diz o seguinte, que os participantes podem tomar opção se a tabela regressiva ou progressiva no momento da sua aposentadoria ou do primeiro resgate. Ok? Então, ela veio resolver isso. Ninguém mais tem que sair correndo para fazer opção. Outro dia, eu recebi uma consulta de um participante dizendo que ia fazer opção pela tabela agora. Ele tem mais 10 anos de contribuição para a Forluz. E eu falei, olha, para que você vai fazer uma decisão agora, não é? Com os dados de hoje, se você pode tomar uma decisão daqui a 10 anos, já com a realidade bem clara na sua frente. E ele falou, não, mas é porque talvez a lei mude. Olha, para mudar essa lei é um longo caminho. E é óbvio que a gente vai ficar sabendo se houver alguma manifestação nesse sentido, e não há. Então, assim, quem está na ativa, fica tranquilo que só faça essa mudança quando for fazer resgate ou no momento da aposentadoria, tá? Essa lei 14.803, ela tinha não, ela tem um dispositivo que diz o seguinte: os beneficiários dos participantes que não tenham optado terão direito a fazê-lo no momento de recebimento da pensão. O que significa isso? O rapaz está nativa, ou a companheirinha está nativa, vem a falecer e não fez opção. Então, seus beneficiários, na hora de pedir o benefício de pensão, poderão fazê-lo. E existiu uma dúvida que foi sanada pela consulta 68, porque o texto da Lei 14.803, ela diz que os beneficiários e os assistidos que não tivessem feito a opção poderiam fazê-lo. Isso criou uma dúvida muito grande, né, Rejane? Estamos falando de quem ainda está na ativa, estamos falando de quem já se aposentou. Então, o Conselho Deliberativo da Forluz optou por dar a resposta da Receita Federal a uma consulta que tinha sido feita a ela sobre essa lei 14.803 vai atingir a quem já está assistido ou não? Né? E essa resposta veio através desta consulta, que é a consulta 68, que diz que, ok, os assistidos que estão no plano B e que não fizeram opção pelo regime progressivo poderão optar por ficar no progressivo, onde eles estão, ou de migrar para o regressivo. Tá? E aqui acho que cabe uma explicação, Rejane Sinara, que é o seguinte: a Forluz ela é muito cautelosa com as questões que envolvem a Receita Federal. Né? A Forluz já teve que fazer uma denúncia espontânea, porque descobrimos que, em algum momento, que a forma de tributação não era mais adequada, né? E antes que alguém levantasse isso, a própria Receita levantasse, a própria Forluz tomou a decisão de corrigir aquele critério, né? No sentido de não prejudicar participantes e também de evitar uma multa em cima da entidade. Então,
Quando o Conselho opta por não implementar reopção dos assistidos, mas para aguardar a consulta, era uma questão de segurança, tanto da Forluz quanto dos participantes que poderiam acabar tendo que se entender com a receita, caindo na malha fina ou não. Hoje ninguém tem esse risco, está resolvido. Os assistidos do plano B, que estão em regime regressivo, podem optar pelo como é que chama? Progressivo, pode optar pelo regressivo se for conveniente, tá? Podem, não é que devem. Os verbos são importantes, né? Podem, não é que devem. Vamos lá. Ô, Cláudia, Oi, fala. vale destacar também que lá em 2004, com a primeira lei, né, que criou o regime regressivo, ela não foi extensiva a esse público de participantes assistidos e pensionistas. Sim, Então, essa dúvida da 14.803, ela também aconteceu por causa disso. Se na origem não houve essa abrangência, por que agora isso deveria ocorrer? E aí, realmente, a Forluz, por prudência, aguardou o resultado dessa consulta junto à Receita Federal. Não só a Forluz, como vários fundos de pensão o fizeram. E cabe é, lembrar que esse regime regressivo, ele também não atende, ele não é aplicável aos benefícios do INSS. sim. O INSS é só o progressivo. E o plano A também. É, Vamos lá, vamos passando. Vamos fazer um resumo aqui do que nós estamos falando, tá? Porque as pessoas têm me perguntado muito, muito. A opção é somente para quem está hoje no progressivo e pode passar para o regressivo no plano B, ok? Nós não temos, isso não abrange o plano A e muito menos o INSS. Plano A e INSS, os benefícios serão sempre tributados pela tabela progressiva. Então, nós estamos falando aqui de plano B, tá? E uma outra coisa fundamental é o seguinte: não existe prazo para fazer essa opção. Não existe uma janela de oportunidade. A lei, quando foi criada a lei, a gente precisava de optar até determinado momento. Não é o caso disso agora. Eu posso optar hoje, eu posso optar para daqui a 2 meses, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano. Agora, uma vez tomada a decisão, isso permanece tanto na 11.053 quanto na 14.803. A decisão ela é definitiva e irretratável. Então, por isso, né, Rejane e Sinara, a gente alerta tanto. Façam as contas, consultem todo mundo que tem que consultar, porque uma vez tomada a decisão, não é possível voltar atrás. Ok? Então, assim, o resumo do resumo é isso. Nós estamos falando de plano B, nós estamos falando de quem está no progressivo e pode ir para o regressivo. Não existe um prazo, mas uma vez tomada a decisão, ela não é reversível mais. Ok? Vamos lá. E aí é o seguinte, a gente precisa de entender o que é a diferença entre uma e outra, tá? Então, nós vamos apresentar aqui a tabela progressiva. O nomezinho diz tudo, ela vai progredindo. Quanto maior o meu salário ou benefício, mais imposto eu pago. Então, ela começa com uma alíquota, quem ganha até 2.428 está isento. Uma correção. A medida provisória 1294, agora, do início do ano, ela isentou de imposto de renda na tabela progressiva quem ganha até 2 salários mínimos. Então, o pessoal que está na faixa de renda de 3.036 está isento de pagar imposto de renda na tabela progressiva. E aí ela vai subindo, né, até chegar à alíquota de 27,5%,
e com uma parcela de dedução de R$ 908,73. Essa é a tabela progressiva. Quanto mais eu ganho, mais eu pago. Lembrando que a faixa de isenção é até 2 salários mínimos, 3.036. Ok? E como é que funciona a tabela regressiva? E aqui é bom a gente esclarecer, né? A tabela regressiva, ela regride o imposto na medida que o meu dinheiro está depositado dentro do plano de previdência. Não é o tempo que eu tenho de plano, é o tempo que o meu recurso, o meu depósito tem de plano. Okay? Então, para dar um exemplo bem legal, é o seguinte: vamos imaginar uma pessoa da ativa, que ele tem 20 anos de forluz, tá? Então, ele tem dinheiro que tem 20 anos de forluz e tem dinheiro que tem um mês, que foi o dinheiro que ele colocou o mês passado. Entendeu? Esse dinheiro de 20 anos, a tributação dele é 10%. O dinheiro do mês passado é 35%. Né? A Forluz sempre disponibiliza o recurso mais antigo, né, para a gente poder pagar menos imposto. Mas o fundamental não é o tempo de Forluz ou de plano B que eu tenho, tá? É o tempo de depósito que esses recursos têm. Então, gente, não dá para a gente dizer, olha, eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos, então eu estou na tributação de 10%. Né? No caso de quem é assistido, e eu vou pedir Rejane para falar um pouco disso, não dá para a gente dizer que todos estão em 10%, a maioria provavelmente está. Agora, imagina um companheiro que, na hora da aposentadoria, fez um resgate de 50%. Ele, na verdade, resgatou todo o dinheiro velho que ele tinha. Né? E o benefício dele, dependendo do tempo que ele fez o resgate, do tempo que ele está recebendo o benefício, ele pode ter uma tributação maior do que 10%. Seria bom você falar um pouquinho sobre isso, Regiane. Isso pode acontecer. Então, a depender do envelhecimento dessas contribuições e desse estoque no momento da aposentadoria, aí vai depender do tipo de benefício também. Nós temos um método de cálculo para tipos de benefícios diferentes, ou seja, para benefício vitalício é uma metodologia de cálculo e para benefícios financeiros nós temos uma outra metodologia de cálculo definida pela própria legislação. Quando a gente fala em benefícios financeiros, por exemplo, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, se o seu estoque tem ali 25% em primeiro que entra, primeiro que sai, em 10% de alíquota, e você faz uma retirada, uma parcela à vista de 30%, você fez uma retirada, esgotou o estoque de 10% e ainda fez 5% numa outra alíquota que seria, por exemplo, de 15%. Isso pode acontecer e aí a alíquota para pagamento de benefício ela pode variar, porque você pode ter um pedaço de benefício sendo pago por uma contribuição e um pedaço sendo pago por uma outra contribuição, que podem, inclusive, também estar ali em alíquotas diferentes. Mas a Forluz, nós faremos esse cálculo, né, no momento em que os participantes fizerem a opção pelo regressivo, e caso seja identificado de que você não está nos 10%, a Forluz entrará em contato. Mas isso pode acontecer sim, a depender desse saque à vista. Claro que aquele participante que fez um saque à vista há 20 anos atrás, ele já está em 10%, porque a concessão já foi há 20 anos, 10 anos, 15 anos atrás, e pela tabela, você tem ali um prazo de acumulação de aproximadamente 10 anos para ficar numa alíquota mínima. Então, a maioria, pensando nessa data de concessão, a maioria que se aposentou há mais de 10 anos já cairia numa faixa de 10%. Mas aí, nessa situação que a gente colocou, que a Cláudia bem pontuou, tem que fazer conta. Porque aí a gente tem situações de saque à vista, nós temos situações dos assistidos no benefício financeiro que podem fazer aporte. Então, existem algumas situações que são bem específicas. O que a gente identificou, né, Rejane, é que a grande maioria das pessoas que poderiam ou que deveriam optar poderiam optar a palavra melhor, já estariam na alíquota de 10%. Agora,
a gente sabe que não todos. Então, a Forluz vai tomar esse cuidado. Na hora que o participante fizer o pedido, a gente vai checar. E se não for tabela de 10%, se não for alíquota de 10%, melhor dizendo, a Forluz vai dizer, ó, você está numa alíquota maior. Ainda assim quer mudar? Por que que isso é fundamental? Porque essa tabela regressiva, ela continua regredindo, ok? Eu posso estar pagando uma alíquota de 15 hoje e daqui a um pouco ela vai caindo até chegar no mínimo de 10%. Então, ainda que eu não esteja numa tabela nos 10% hoje, pelo cálculo, pelo que eu tenho de dedução, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, ainda assim é conveniente para mim mudar de tabela para o regime regressivo, porque ele continua regredindo, tá? Tem que Mas esperar um tempinho, né, Cláudia? Porque como não é uma decisão que tem que ser tomada agora, de repente ele espera 2, 3 anos e aí tá ok, ele cai nos dez por é, cento, né? tem que fazer o cálculo, Regiane, Sinarinha, porque veja bem, olha, eu vou pagar um pouquinho mais agora, mas esse pouquinho mais ainda é menos do que eu pagaria no progressivo. Como a Sim, gente falou antes, cada caso é um caso e as pessoas têm que entender a regra do jogo para poder se colocar e tomar a melhor decisão possível, né? Então, assim, sobre tabela regressiva, acho que é essa a questão. Vamos lá um pouquinho. Tem mais diferença entre uma e outra, né? Pode passar. Olha, nós já falamos, mas é sempre bom a gente lembrar, tá? É, vamos lá. A tabela regressiva. Quanto mais tempo o meu recurso está na Forluz, menos imposto eu pago. A tabela progressiva. Quanto maior o valor do meu benefício, menor o valor do que eu pago. Maior o valor do que eu pago. Tá? Ela é proporcional. Subindo o benefício, sobe ali. Bom, isso aqui a gente já tem uma coisa aqui. Está ganhando hoje no plano B abaixo de 3.036 já está isento pela tabela progressiva, ok? Se essa pessoa opta pela regressiva, ela passaria a pagar no mínimo R$ 306. 306 não, o valor, 10% do valor do benefício dela. Tá claro isso? Então, para quem está na faixa de isenção da tabela progressiva, talvez não seja interessante ir para a regressiva. Por que o talvez? Porque vai depender dos outros rendimentos que ela tenha. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E uma outra coisa, os assistidos que fizeram opção pelo benefício depois de janeiro de 2024 não têm direito à reopção. Por quê? Eles já fizeram opção dentro da nova Lei 14.803. Então, não é uma segunda chance para quem optou em 2024. É uma chance para quem não optou em 2024. Tá? É isso que a Rejane já falou. Né? A Forluz vai informar os participantes o valor da alíquota que está no regime progressivo. A maioria hoje, a gente acredita que já está em 10%, e aquele que não estiver, a Forluz vai dizer, olha, você mandou o seu documento aqui, mas a gente olhando, você está na alíquota de 15 ou 25, ainda assim você vai manter ou não? Pode passar, Regiane. Continuando sobre as diferenças dessas tabelas, e aí é que começa a complicar um pouquinho, não é, Regiane? Porque quando a gente fala que um fica em 10% e o outro em 27,5%, parece óbvio, mas não é. Na tabela progressiva, todo ano eu tenho que fazer o ajuste anual se eu estiver acima daquela faixa de renda de isenção global, ok? E o que acontece? Vamos supor que eu tenha plano A, que é progressivo, que eu tenha INSS, que é progressivo, e que eu tenha plano B, que é progressivo.
Na hora de fazer meu ajuste anual, essas três rendas serão somadas e eu posso mudar de alíquota. Eu, de isento, posso passar a pagar imposto, ok? Se eu tiver, além dessas três rendas, aluguel, outra renda, que também serão tributadas pela tabela progressiva, eu posso mudar de alíquota e ter que eu passar o ano inteiro sem pagar imposto e, na hora do ajuste anual, pagar imposto. Ok? Se eu estiver na tabela regressiva do plano B, no plano B, o valor que eu recebi a título de benefício do plano B é excluído do ajuste anual. O exemplo mais complexo, eu tenho A, INSS e B. Se eu escolhi regressiva no B, eu vou fazer ajuste em cima do INSS e do plano A, que é sempre progressivo. Certinho, Rejane? Ok? Certo. A tabela progressiva permite ajuste anual. O que é o ajuste anual? A declaração de imposto de todo que a gente faz todo ano. E neste ajuste anual, a gente tem uma série de deduções, ou pode ter uma série de deduções. Dedução de idade, quem tem acima de 65 anos tem uma dedução de R$ 1.906. Você pode fazer dedução de despesas médicas e educacionais. Você pode fazer dedução por dependentes. Aí a pessoa vai me dizer, não, mas meus dependentes, a partir dos 21 anos, eles não mais serão meus dependentes. Em regra geral, é verdade, mas eu posso ter um dependente especial, um dependente inválido, vamos falar o português mais claro, e esse será sempre meu dependente, eu sempre poderei deduzi-lo no regime progressivo. Ok? A tabela regressiva, você paga o imposto anual e não tem o que fazer no final no mês de abril, maio e junho, quando a gente faz o ajuste. Tá? Quem está só na tabela regressiva, quem não tem nenhum outro rendimento, não precisa nem de fazer não precisa nem de fazer declaração de renda, porque já pagou aquele valor. Tá? Quem tem, por exemplo, INSS e Plano B, vai poder fazer os ajustes, se houverem, em cima do benefício do INSS. O benefício do Plano B não entra em ajuste. Ok? E aí, Rejane e Sinara, é o seguinte, uma pessoa que só tem Plano B, não tem nem INSS, e existem. Ele tem uma despesa médica altíssima, tem dependentes, ele pode optar pela tabela regressiva e não vai poder deduzir nenhuma das despesas dele no reajuste anual, no ajuste anual. Também não vai ter que pagar mais imposto. O que ele pagou está pago. Né? E aí a gente está construindo esse raciocínio para cada um de nós entender qual é a própria realidade. Eu tenho ajuste para fazer, eu tenho dedução de despesa, eu posso fazer lá no INSS ou no Plano A, ou eu não tenho nada. Não é? Então, esse raciocínio é importante. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, quem é portador de doença grave, que é isento de imposto, independente do valor do benefício, do INSS e no Plano B, está isento, inclusive, no regime regressivo. Não tem nem, ele está isento, entendeu? Ele está isento. Tinha uma dúvida se só isentava por doença grave no regressivo, mas como a lei não diz que sim ou que não, o entendimento é que é isento em qualquer regime. Ok? Podemos ir, Rejane? Um pouquinho eu já me antecipei sobre isso, né? O que a gente precisa de pensar muito para fazer uma escolha?
Basicamente, quais são os meus rendimentos? Eu tenho plano A e B, INSS, eu só tenho plano B, INSS, eu só tenho plano B. Quais outros rendimentos eu tenho que fazer no meu ajuste anual? Tá? E lembrando que de todos esses rendimentos que tem, o único que eu posso retirar do ajuste anual são os rendimentos do plano B, se eu optar pela regressiva, porque ela é tributação exclusiva da fonte. Todos os outros são somados. Todos os outros são somados e eu posso mudar de alíquota. Eu fiz a minha conta, Regiane, e assim, como eu tenho INSS, plano A e plano B, pelo valor que eu recebo de benefício no A e no INSS, eu posso passar isenta o ano inteiro, mas na hora do ajuste anual eu vou pagar imposto. E aí vou ter que fazer as minhas deduções. Ok? É por isso, Cláudia, que nós da Forluz, nós não conseguimos auxiliar os participantes nessa tomada de decisão, ela é pessoal, porque nós não temos essa visão das demais rendas, não temos a visão da declaração anual do participante. Então, aqui, essa definição, essa decisão de regime de tributação, ela envolve valores tributáveis. Ela é a parte, né, fora da Forluz. Ela não é sobre realmente a especialidade da Previdência Complementar. Ela é sobre valores tributáveis e o especialista para nos ajudar a isso realmente é um contador que possa fazer essa avaliação, porque foi o que a Cláudia falou. Muitas vezes, mensalmente, você vai cair ali numa faixa de isenção, mas na hora de fazer a declaração anual, pode ser que tenha um ajuste que tenha sido pior numa tomada de decisão. E a Forluz não tem essa visão de todas as suas rendas tributáveis. Então, a gente não consegue auxiliar nesse sentido, né, de vai para o regime tal ou se mantenha no regime progressivo, por exemplo. O que dá para a gente fazer, e é um pouco dessa tentativa aqui nessa live, é mostrar qual o raciocínio e quais os pontos de atenção que a gente tem que ter. Tá? E para complicar um pouquinho mais, pode passar, Rejane, por favor. Eu vou estar em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de alteração da tabela progressiva, que é aquela famosa isenção para quem ganha até R$ 5.000. O que significa? Não é? Se hoje eu ganho no plano A, desculpa, eu vou falar o meu exemplo. Se hoje eu ganho no plano B em torno de R$ 4.600 de renda bruta, hoje eu estou pagando 27,5 sobre esses 4.000. Se for aprovado isto no Congresso, eu passo a ser isenta. Claro? E aí a discussão é: compensa ou não? Voltei a tabela só para o pessoal visualizar, Cláudia. É. Essa primeira faixa aqui, até 2.428, que hoje é 3.036, vai passar a ser até R$ 5.000. Isso aí. Tá certo? E o que isso significa? A decisão hoje pode ser uma, se for aprovado no Congresso a isenção até 5.000, muda tudo. Muda tudo. Ok? É possível que seja aprovada? É mais do que possível. Né? Está se criando um consenso nesse sentido. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Ok? Mas é possível. Agora, a gente está falando de duas coisas aqui. Tá? É o que vai tributar o seu benefício hoje e como é que isso vai interferir no seu ajuste anual do ano que vem. Se você mudar de tabela hoje, eu passo do progressivo para o regressivo, no momento em que eu mudo e a Forluz processa isso junto à Receita, você, neste ano, já começa a ser tributado com valor da tabela regressiva.
ok? Fiz a decisão hoje. Beleza, o meu próximo, quando operacionalizar isso, daqui a uns 40 dias, mais ou menos, minha tributação no contra-cheque já está na tabela regressiva. Como é que eu vou fazer isso no ano que vem? Né? Eu imagino que você vai ter uma tributação, uma parte na progressiva, que sim, a Forluz vai ter que te informar, olha, eu paguei na progressiva e a partir de maio de 2025, esse valor está isento. Eu só vou ter que apresentar o valor antes disso, ok? Então, assim, tomando essa decisão de mudar, o impacto já é na tributação do benefício mensal, tá? O formulário para adesão já está disponível, né, Rejane? A gente já disponibilizou tem uns 15 dias. Deu isso tudo? Foi um pouco antes do feriado. Foi dia 14, dia 15? Dia Nós 15. disponibilizamos no portal da Forluz. É um formulário onde o participante vai dizer que entendeu as regras do jogo e que ele, sim, quer passar do regime progressivo para o regime regressivo. Nesse momento aí, a Forluz vai olhar se ele está na alíquota de 10% e se ele tiver, segue o processamento. Tá? Se ele não estiver na alíquota de 10%, a Forluz vai entrar em contato e falar, olha, você pediu para mudar de progressiva para regressiva, mas isso vai implicar numa alíquota de X%. Ainda assim, você quer manter ou não? Ok? E uma vez decidido, está decidido. Não tem o que voltar atrás, certinho? Tá? O que a gente aconselha? O que a gente aconselha? Façam todos os cálculos considerando a realidade que a gente já tem hoje, ok? Consulte o contador, normalmente, que você trabalha, seu contador ou alguém que conheça da contabilidade, tá? Peça ajuda para a gente lá dentro da Forluz, ok? Porque a maioria não sabe nem em que regime está, né? Se está no progressivo ou no regressivo, né? E nós não vamos, não é possível você mostrar um simulador para todo mundo entrar lá e fazer a conta. Como o Rejane falou, são tantas alternativas que é impossível a gente colocar num simulador todas elas. Mas colocar os pontos de atenção, conversar, olha, isso aqui você tem que prestar atenção, como a gente já está fazendo, é bem possível e a gente ajudar nesse momento aí, ok? Lembra, uma vez tomada a decisão, não tem volta atrás. E, claro, o novo regime vai ser implantado no mês seguinte ao da solicitação. O pessoal está rápido lá, né, Rejane? Nas perguntas? Não, Na na operação. implantação. Se eu É, tomar decisão hoje, o mês que vem já é na está próxima implantado. folha de benefícios. Ok. É claro que se houver, isso é fundamental, a Forluz vai pegar o formulário e vai analisar. Se de fato essa pessoa está na alíquota de 10%, que foi a que ela analisou para tomar a decisão, o processo segue. Se essa pessoa tiver numa alíquota maior, a Forluz vai entrar em contato. Já teve participante me questionando que foi dos primeiros a entrar, ele não tem dúvida nenhuma, e entrou, e a hora que ele entra no site da Forluz, está assim, processo em análise. Aí ele falou, gente, mas o que vocês têm que analisar? Eu já tomei a decisão. A única análise que a Forluz vai fazer é, ok, esse rapaz, essa companheirinha está nos 10% ou não? Se tiver, processa para o mês que vem. E a Claro? folha, Cláudia, a folha não é a folha do mês, ou seja, é aquela do penúltimo dia útil. Não Uhum. entra o adiantamento quinzenal.
Só para Claro. ficar claro, porque para quem tem essa opção de adiantamento quinzenal, pode ficar uma expectativa de que isso já iria ser refletido, mas não. É só naquela folha mensal, que é a oficial, que é o pagamento do penúltimo dia útil do mês. Então, significa que quem pedir da data da disponibilização do formulário até o dia 30 de abril, tá? Isso será processado no pagamento de maio, desde que. Não tem desde que, porque a Forluz, se identificar que a pessoa está numa alíquota maior, ela rapidamente vai entrar em contato. E como a gente já falou, né, Regiane e Sinara, são muito poucos. A grande, imensa maioria está na alíquota dos 10%. Ok? Alguma coisa que a gente precisa de acrescentar, Regiane? Não, Antes é da gente porque olhar os exemplos? é porque quando a gente fala a maioria está em 10%, não significa que para a maioria o regime regressivo na alíquota mínima de dez por Isso, cento é o ideal. Justamente porque a Cláudia, ela apresentou que existe uma faixa de isenção no progressivo. Então, a mínima em 10% no regressivo, pode ser que para a maioria dessa população, para a maioria dos assistidos e pensionistas, ela não seja interessante, porque na progressiva você já estaria numa faixa de isenção. Então, quando a Cláudia coloca, para a maioria seria 10%, não, ela não está dizendo que os 10% eles são vantajosos para a maioria, não é a mesma coisa. Pode ser que a maioria esteja em 10, mas que para a maioria seja melhor ficar no progressivo, a depender aí do benefício, e a gente vai entrar nisso nos exemplos por exemplo. práticos. É. Hoje eu atendi um participante que o benefício dele é 3.012 reais, plano B. Ele está no progressivo. Tá? Ele recebe do INSS na faixa aí dos 3, 4 mil. Ele falou, Cláudio, o que, que eu faço? Eu falei, olha, não vou decidir por você, mas se você muda para o regressivo, você vai passar. Hoje você paga quase nada, que ele está bem na faixa de isenção, né? Você vai passar a pagar 300 e poucos reais por mês. Ok? Hoje ele não paga. Agora, qual que é a vantagem? Lá na frente, você vai tirar 3.000 reais do seu ajuste anual. Vai fazer o ajuste anual em cima só do INSS, porque ele não tem plano A. Mas como a renda é muito pequena, ainda assim, neste caso, no caso desse participante, o ideal é continuar onde ele está. Porque só o que ele paga de plano de saúde, e ele já está com 70 anos, a dedução ele já recebe de volta o que pagou e não tem que pagar mais imposto. É caso a caso, né, Rejane? Vamos aos exemplos aí com você, porque é bom a gente mostrar como é que funciona. Tentar tangibilizar isso tudo. Botar na vida real. É isso aí. Então, agora nós vamos apresentar, demonstrar o que a Cláudia falou, porém, em exemplos práticos, tentando, tentando demonstrar um pouco de cada caso que a gente tem visto dentro da folha de benefícios da Forluz, para auxiliá-los nessa tomada de decisão. Então, o exemplo número um, nós temos aqui, acho que 4 exemplos no progressivo, 4 a 6, e 2 exemplos no regressivo, para que vocês entendam a aplicação dessas tabelas de regime de tributação. Então, o primeiro exemplo, o participante ele tem uma renda bruta de 2.828,20. O desconto simplificado, ele tem muito a ver com a fala da Cláudia dos 3.036. Esse desconto, ele é um valor da tabela do regime progressivo e ele é de R$ 607,20. Esse valor, ele só é aplicável, ele é um desconto somente se ele for mais benéfico. Se houver algum desconto melhor do que ele é desconsiderado. Então, nesse caso de 2.828, um participante sem dependentes, aqui a gente colocou justamente um exemplo do desconto simplificado, que seria o 607.
Então, você pega essa base menos os 607, a base de cálculo para fins de imposto de renda seria 1.821,60. Esse valor, quando a gente joga na tabela de regime progressivo, eu vou voltar só nesse primeiro, nos próximos eu vou passar sem voltar na tabela. Quando a gente joga nessa tabela, até 2.428,80 é isento. Então, eu tenho uma base de 1.800, ela cai na faixa de isenção. Ou seja, nesse primeiro exemplo, não valeria a pena, não faria sentido optar pelo regime regressivo. Mas foi aquilo que eu falei. É claro que aqui a gente só tem uma visão, o exemplo ele é basicamente de uma renda só. Nós não temos a visão do que a Cláudia colocou, eu tenho A, B, tenho INSS, tenho outras rendas, aluguéis, tenho pensão alimentícia. A depender desses outros descontos, nós não temos essa visão completa do que é a declaração de imposto de renda de cada participante. Se fosse o regime regressivo, a alíquota, ela incide sobre o benefício bruto, sobre o valor bruto, ou seja, pensando numa alíquota mínima da tabela do regime regressivo, seria de 10% sobre 2.828, seria um benefício de R$ 282, um imposto de 282,88. Se o participante ele se mantiver no regime progressivo, ele é isento. Mas se ele fizer a opção pelo regressivo, ele passa a pagar, pensando somente nessa renda de 2.828, 10% de imposto de renda, que seria 282,88. Então, foi aquilo que eu falei. O fato de ficar na alíquota mínima do regressivo não significa que ele é o regime indicado. Nesse caso aqui, não. Não fazer nada seria o melhor para esse participante. Ele deveria permanecer no regime progressivo. O segundo exemplo é um participante com mais de 65 anos de idade. A tabela progressiva, ela traz um desconto por idade a partir dos 65 anos, sendo que os 65 anos, ele é inclusive, então com 65 você já tem esse desconto, de 1.903,98. Então, esse participante, considerando somente essa questão de idade, supondo aqui que ele não tenha dependentes para fins de imposto de renda, ele teria um rendimento bruto de 1.903,98, com o desconto de 1.903, a base de cálculo seria zero, e ele não teria nada, nenhum imposto a pagar mensalmente pelo regime progressivo. Mas se ele escolher o regime regressivo, pensando numa alíquota mínima, né? Aqui a gente trouxe essa alíquota mínima porque a maioria estaria mesmo em 10%. Seria um valor de imposto de renda mensal de R$ 190,39. Ou seja, para esse caso também, realizar a opção pelo regime regressivo não seria vantajoso. Não seria uma mudança vantajosa. No terceiro exemplo, nós temos um rendimento de R$ 4.000, mas o participante ele possui 4 dependentes para fins de imposto de renda. A tabela progressiva, ela determina que o participante ele tem um desconto de R$ 189,59 por dependente. Então, seria 4 vezes 189, R$ 758 de desconto. A base de cálculo seria deduzida desses 758, ela passaria de 4 para 3.241,64. Nesse exemplo, nós pegamos uma faixa no progressivo, 3.241, ele está na faixa de 15%, porque a faixa de progressivo, ela é, do 15%, ela é entre 2.826,66 até 3.751,05. Então, esse valor na faixa de 15% do progressivo e tem uma parcela a deduzir de 394, o imposto de renda seria de R$ 92. Se a gente faz a apuração da alíquota efetiva de imposto de renda, seria o R$ 92 sobre os 4.000, o que corresponde a 2,30% de imposto. Se esse participante realizar a opção pelo regressivo,
Se fosse a alíquota mínima de 10%, ele pagaria R$ 400, porque é 10% direto sobre o valor bruto do benefício, que seria sobre os 4.000. Ou seja, de 10%, hoje ele já paga 2,30 no progressivo, também não faria, não seria a opção correta, não seria mudar para o regime regressivo. Ele deveria permanecer no regime progressivo de tributação. Agora, vamos lembrar duas coisas aqui. Ele tem 4 dependentes hoje, e se todos eles forem tranquilos, até os 21 anos, ele deixará de tê-los como dependente. Quando os meninos completarem 21 anos, ok? Ele não será mais dependente. E aí o cálculo pode mudar. Ele Perfeito. pode mudar. Como não tem prazo, ok? Como não tem prazo, vamos pensar nisso. Olha, eu tenho daqui a um ano meu filho, que é meu dependente hoje, vai deixar de ser. Então, por que que eu vou fazer alguma mudança agora se eu posso esperar mais um pouquinho? Nesse caso de dependente, essa é uma visão do momento. Pode ser que realmente, a partir do momento que esses dependentes saiam, aí vai depender também, por exemplo, esses dependentes saem, mas ele tem mais de 65 anos, porque aí seria o 1903. Então, tudo vai E, depender desse conjunto de características desse participante para que a gente possa entender o nível de desconto da base de cálculo quando a gente olha o regime progressivo de tributação. se ele tiver dependente e não tiver o desconto, na hora que saírem os dependentes, com a idade, ele vai acabar tendo o desconto no Isso. progressivo e não no regressivo. No regressivo não tem ajuste. Continua tendo algum imponderável para o futuro, como sempre. E o progressivo ainda tem essa questão se a lei passar dos R$ 5.000. Então, nesse caso aqui, ele também, pelo progressivo, ele poderia cair até numa faixa de isenção, a depender dessas mudanças futuras, né? No quarto exemplo, nós temos o aposentado com mais de 65 anos de idade, recebendo R$ 6.800 e com um dependente para fins de imposto de renda. Então, ele teria o desconto de 1.903, que é esse desconto pela idade, mais o desconto por dependente de R$ 189. A base de cálculo dele reduziria de 6.800 para 4.706. Esse valor, ele cai na faixa do regime progressivo de 27,5, porque ele é acima de R$ 4.665, arredondando aqui. Então, 27,5 tem nessa faixa uma parcela a deduzir de 908,73. O imposto de renda mensal seria de R$ 385,54. Quando a gente verifica qual o percentual, qual é a alíquota efetiva, que seria os 385 dividido por 6.800, que é a renda bruta, ele corresponde a uma alíquota efetiva de 5,67. Ou seja, se a gente fosse optar pelo regime regressivo nesse caso, eu passaria de um imposto de renda pago de 385,54 no mês para 680, que seria os 10%, pensando numa alíquota mínima do regressivo, sobre os 6.800, que é o benefício bruto. Então, aqui também não valeria a pena escolher o regime regressivo. Pegando somente o plano B. Que a Pegando gente está pegando somente o uma plano renda B. só, né? A gente não está nem É, uma entrando renda só. assim. E aí É, é sempre bom a gente alertar. Se essa pessoa tem plano A, tem INSS, ficar no progressivo, no final das contas, junta tudo. E pode ser, olha, presta atenção no coisa curiosa, Rejane. Pode ser que eu pagando um pouco mais ao longo do tempo, ao longo do ano, na hora do meu ajuste anual, tirando essa renda do plano B, eu venho até pagar menos imposto. Tá? Ok? por isso que eu falei que a Forluz não consegue, mesmo que a gente visualize, igual aqui, né? A gente, por exemplo, se fosse só o plano B, eu visualizo que o progressivo é melhor, mas eu ainda não tenho a visão da declaração anual. Então, pode ser que na declaração anual você tenha um ajuste que o faça perceber que era melhor ter alterado. Então, a Forluz não consegue tomar essa decisão, não consegue ajudá-lo, porque ela não tem essa visão de toda a renda.
Essa visão é uma visão tributária, ela é uma definição da Receita Federal. E a própria Receita Federal não disponibilizou, por exemplo, simulador. Eles criaram a regra, né? Eles criaram a lei. E aqui o nosso intuito é ajudá-los, vocês participantes, com o máximo de informação, mas realmente é muito genérico em função disso, porque cada um vai ter um perfil de tributáveis, de valores tributáveis, e a gente não consegue ter acesso e visualizar isso. Nesse exemplo, agora a gente tem um exemplo que é o contrário, que optar pelo regressivo seria melhor. Então, o participante tem um rendimento bruto de R$ 15.000, tem a isenção por idade, o desconto por idade de 1.903,98, tem dedução por dependente. Aqui a gente colocou um exemplo com dois dependentes, que seria duas vezes R$ 189, corresponde a R$ 379. A base de cálculo seria reduzida de 15.000 para 12.716,84. Cai na tabela, quando a gente olha o progressivo, ele cai na faixa de 27,5, tem a parcela deduzida, que é da própria tabela, de R$ 908, e o valor de imposto de renda mensal seria de 2.588,40. Se a gente pegar esse valor sobre o bruto, ele corresponde a uma alíquota de 17, a alíquota efetiva de 17,26%. Significa que, se esse participante realizar a opção para o progressivo, e no progressivo ele estiver na alíquota mínima de 10%, o valor do imposto mensal seria de 10% sobre os 15.000, o que corresponde a 1.500 e não a 2.588. Então, nesse caso, para esse participante, olhando só uma visão do mês e não da declaração anual, valeria a pena realizar a mudança do regime progressivo para o regime regressivo. E Para o quem já curioso, é regressivo, não tem o que fazer. Ele já é o regressivo, não vai ter mudança nenhuma. sabe o que eu acho curioso? Desse exemplo aqui, Rejane, se essa pessoa tiver plano A, INSS e outras rendas, é mais importante ele mudar ainda, porque a situação só fica pior, A base só aumenta. só aumenta, É isso entendeu? aí. Então, se ele puder tirar da base de cálculo esses Uhum. 15.000 que ele Ok. recebe, Isso. ele vai fazer o ajuste anual com dependente e a questão de 65 anos sobre as outras rendas, INS, INSS e ou Plano A. Entendeu? Então, assim, nesse caso, como é que a gente chama? Não tem dúvida. Geralmente as rendas mais Mais alta. altas, elas geralmente o ideal seria ficar no regressivo mesmo. Sim. Aí agora a gente pega um exemplo do regressivo. Então, a gente já falou sobre isso, mas o exemplo do regressivo já é a alíquota da tabela sobre o valor bruto. Então, se o seu benefício ele é de R$ 6.000, se você estiver na alíquota mínima de 10%, vai ser os 10% sobre os 6.000, ou seja, o imposto mensal seria de R$ 600 na fonte. E a lei exclusiva não tem dedução por idade, que seria aqueles 1.903,98, pensão alimentícia, a gente não consegue deduzir, valor por dependente, então, mas eu tenho dois dependentes de imposto de renda, aqui não é aplicável, descontos, despesas, né, escolares ou referente a plano de saúde, nada disso entra na visão de cálculo de imposto de renda do regime regressivo de tributação. E eu acho bom você falou, e eu acho importante repetir. Quem já está no regime regressivo no plano B não tem nada o que fazer. Só assistir a live e entender mais ainda do que já sabe. Tá? Quem já está no regime regressivo não há o que fazer. E uma Já outra escolheu. coisa. Hã? Já escolheu, já é Já escolheu, irretratável. já escolheu, é irretratável. Esse rapaz aqui, né? Aí você fala, mas ele nunca vai poder fazer ajuste ou receber benefício por idade? Pode, desde que ele tenha outras rendas, plano A, INSS e aluguel. E ele vai fazer o ajuste onde? Em cima dessas outras rendas. A Forluz nem vai informar para ele como renda esse valor que ele recebeu anualmente do plano B. Ela entra lá embaixo como benefício com tributação exclusiva na fonte, é isso? É isso.
A Forluz não tem essa visão das outras rendas. É, Então, ele vai juntar isso quando ele for fazer a declaração anual. é. Se ele tiver plano A Forluz vai informar para ele o plano O A. plano A, sim. Se ele tiver E só o plano plano B e for é essa visão aqui, aí nada. realmente só o INSS ou outras rendas que ele é que vai ter que consolidar isso na declaração anual do imposto de renda. Beleza, Regina. E aqui é um outro exemplo, mas considerando uma alíquota de 15% sobre um benefício de R$ 10.000, independente se ele tiver dependente para imposto de renda ou não, aqui não tem nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de desconto a deduzir. Então, seria 15% sobre os 10.000, o imposto de renda mensal seria de R$ 1.500. Nós temos outros exemplos nessa linha que a Cláudia colocou. Então, por exemplo, aqui o participante, ele tem mais de 65 anos de idade e ele tem somente o plano B. A situação atual seria o plano B de 5.600 com o benefício do INSS de 6.200. Nesse caso, você soma os dois benefícios e deduz, aí dá 11 mil e pouquinho, e aí você deduz o desconto por idade, que seria de 1.903,98. Essa diferença é a base de cálculo do imposto de renda, que é 9 mil e alguma coisa. Então, quando a gente aplica isso na tabela, seria um valor calculado de 1.812,68. A tabela efetiva é o 1.812 sobre a soma desses valores, o que daria um 15,36%. Quando a gente faz a opção pelo regressivo no plano B, 10% sobre 5.600 já seria um valor de imposto de renda de R$ 560. E aí a gente pegaria somente os 6.200 e aplicaria na tabela do regime progressivo. Ou seja, dos 6.200 eu iria abater o desconto por idade de 1.903. Então, eu tenho aqui aproximadamente 4 mil de. Eu tenho uma base de R$ 4.296. Essa base de 4.296 ela cai na faixa de 15, de 22,5% da tabela progressiva. Então, ela me daria um cálculo de imposto de renda de 800, não, desculpa. Ela me daria um cálculo de imposto de renda de progressivo de R$ 291,11. R$ 291,11 do progressivo sobre os 6.200, abatendo esse desconto por idade, mais os 560 do regressivo do plano B, me daria R$ 851,11 de imposto de renda mensal. Se a gente pegar esse 851 sobre essa renda global, a taxa, o imposto efetivo, a alíquota efetiva seria de 7,21%. E onde Cláudio, que esse moço. Hum? gostaria de acrescentar alguma coisa no exemplo? Não, o que eu acho é o seguinte: onde esse rapaz, isso é um caso concreto, ele iria fazer o eventual ajuste que ele tivesse de plano de O saúde, de INSS dependente, só no também. INSS, Isso só aí. no INSS, Só ok? nessa parcela de 6.200. 6.200, O benefício do exatamente. plano B, que seria os 5.600, é o 10% sobre o bruto, ou seja, R$ 560 de imposto mensal. Vezes 12 dá o quê? 60 mil por ano. É isso? Sabe Tem que que eu não sei fazer fazer conta. Deixa conta eu de fazer cabeça, aqui. não. Espera aí. Eu vou fazer aqui. 560 vezes Dá 12, 6.700 por ano. 6.720. Imposto. 6.720, ok? Aqui seria vezes 12, ou vezes Vezes 13, 12. vezes 13, né? Que tem o imposto, tem o 13º É, terceiro. está em torno de 7 mil. É, isso aí. No segundo exemplo, o participante teria planos A e B. Nesse caso, o plano a título de exemplo, como um benefício bruto de 2.500, plano B, 4.500, o INSS de 4.800. Para calcular o benefício no progressivo, você faz a soma dessas três rendas e aplica na tabela do imposto progressivo. Porém, nesse caso, o participante tem mais de 65 anos, então ele tem uma dedução da base de cálculo de um valor a deduzir de 1.903,98. Essa base, eu fiz uma colinha aqui dos valores.
essa base ela passa para 9.896,02. Aplicando na tabela, ela cai na faixa de 27,5, e aí você chega nesse valor de IR calculado de 1.812,68. Esse valor sobre essa renda global corresponde a 15,36%, que seria que nós estamos chamando nesse exemplo de alíquota efetiva. Se esse participante realizar a mudança, realizar a opção pelo regime regressivo, nós estamos falando somente dessa renda de R$ 4.500, que é a renda correspondente ao plano B. O plano A não muda, ele continua com os 2.500 mais o INSS, que seria os 4.800, sendo aplicado com a aplicação da tabela do regime progressivo. Então, você soma 2.500 mais 4.800, a base seria de 5.396,02, já considerando a deduzir por idade. Esse 5.396 ele cai na faixa de 27,5, então você teria um imposto de renda no progressivo de 575. Mais a parcela do plano B, que seria aqui, né, no exemplo, a alíquota mínima de 10%, R$ 450 do plano B, somado a 575,18, que é esse imposto pelo progressivo, considerando as rendas do plano A e do INSS, o valor tributável mensal seria 1.025,18, o que corresponde dessa renda global a 8,69%. Ou seja, para esse caso, para esse exemplo, também seria vantajoso, seria melhor a opção somente ali do plano B pelo regime regressivo de tributação. O INSS, o plano A, ele só possui o regime progressivo, você não consegue realizar a opção pelo regime regressivo. Por isso que quando a gente muda o exemplo de atual trazendo para essa realidade da Lei 14.803, a gente só faz a variação de tributação da parcela do plano B, tanto nesse exemplo 2 quanto nesse primeiro exemplo aqui de alíquotas efetivas, digamos assim. Esses exemplos que a Regiane mostrou para a gente é o raciocínio que a gente tem que fazer para descobrir se vale a pena mudar ou não mudar. Tem que pegar a realidade de cada um de nós, né, colocar no papel e comparar um com o outro. É simplesmente matemático, não tem nada de ideológico, né, não, Regiane? É matemático, puro e simples. Eu vou pagar É, mais imposto aqui ou eu vou pagar mais imposto ali? Considerando que talvez mude a faixa de isenção para 5.000, que os meus dependentes eles podem ter dependentes hoje, mas não terão no futuro, considerando que aos 65 anos a gente passa a ter uma faixa, um benefício de dedução de R$ 1.906, ok? Então, assim, por que a gente fala que é bom conversar com o contador ou com quem entende do imposto de renda? Porque ele vai chamar atenção exatamente para essas coisas que a gente está colocando aqui. Né? Qual a linha de raciocínio que eu tenho que fazer, se é bom ou se é ruim? E a Rejane deu uma dica. Né? Quanto maior for o seu benefício no plano B, mais vantajoso, em tese, em linhas muito gerais, seria passar para o regime regressivo e a recíproca é verdadeira também. Ok? Agora, veja, isso é regra. Você vai falar, a Cláudia falou que se meu benefício for alto, eu posso mudar. Não, depende de uma série de fatores, mas de maneira geral, se o seu benefício está numa faixa de renda bem maior, tende a ser mais vantajoso o regime regressivo no plano B. E é importante ressaltar que aqui nós fizemos um exercício de análises sobre uma renda mensal. O ideal seria realmente procurar um contador e pedir uma simulação sobre uma declaração do imposto de renda para tentar visualizar o impacto disso na hora de juntar todas essas rendas, num exemplo que foi esse segundo aqui de renda de plano A, plano B, INSS e outras rendas que o participante possa ter fora, dessa visão previdenciária, né, como aluguéis, enfim.
existem outras rendas de investimentos, e isso, quando você junta tudo isso e consolida na sua declaração anual, pode ser que seja melhor, sim, realizar a opção pelo regressivo, mas pode ser que você na declaração, você pague menos mensalmente, mas na declaração anual precise pagar um valor maior. Por isso, o ideal é realmente procurar um especialista, que é o contador, para poder tentar ter essa visão da declaração anual, e não somente essa visão que nós apresentamos aqui, que seria uma visão do benefício mensal. Esses exemplos, eles já te direcionam para uma provável tomada de decisão, mas o ideal também seria essa visão da declaração anual. E aí sim seria uma tomada de decisão totalmente consciente. Esses dois últimos exemplos procuram exatamente colocar a visão da declaração anual, né, daquilo que é a declaração normal. Mas não é para dizer assim que tem que ser, é só para a gente entender a complexidade da decisão. Agora, vocês imaginam o que era tomar essa decisão no momento que eu entro para o plano B na Forluz, né? E eu tenho, além de tudo isso, eu tenho que prever qual que seria o meu benefício futuro daqui a 20 anos. Então, assim, a Lei 14.803 ela veio resolver algum problema, né? E, de certa medida, permitir que os assistidos, que já estão assistidos depois de 2005, possam ter a chance também de ter acesso a essa tributação diferenciada que a gente tem, né? Em princípio, gente, é isso. Agora, vamos às perguntas, Sinara. Em princípio é isso. A gente tem aqui umas 60 perguntas Só bombando aqui isso, na. tá bom. Gente, só esclarecer, durante a live eu vi algumas pessoas levantando a mão. Nesse formato de webinar, a gente não consegue dar voz para todo mundo e até que seria bem complicado. Então, a gente tem um quadrinho aqui de perguntas e respostas, né? As pessoas estão colocando as perguntas aqui. A gente vai tentar passar por todas elas, mas aquelas que não forem respondidas, até porque a gente tem um tempo aqui para acabar a live, a gente faz um perguntas e respostas, né? E a gente coloca no portal Forluz e isso ajuda não só quem estiver perguntando, mas pode ser luz para outras pessoas. É, eu vou já falar duas coisas importantes, né? As pessoas estão perguntando o caminho do formulário. A gente tem uma nota que foi publicada no portal da Forluz. Ela foi divulgada no dia 15 de abril, data em que o formulário entrou no ar, né? E lá nessa nota tem todo o caminho de onde o formulário está, o que que a pessoa precisa fazer para acessá-lo, tá? Estão perguntando também sobre um simulador, né, Rejane? Já vou responder. A gente não tem condições de fazer simulador aqui, porque são N opções, são N realidades diferentes. A gente não consegue, por isso, o reforço a todo tempo de que vocês procurem um contador, levem a declaração da receita, né, a declaração anual, para que vocês tenham uma clareza maior de que a mudança é boa ou não. Aqui eu Eu até começo falando. falei, né, Sinara, eu até falei sobre isso. A própria Receita, que foi quem criou as metodologias e as regras, eles não disponibilizam simulador. Porque, na verdade, a Forluz é um terceiro nessa relação. A relação, ela é da Receita com o contribuinte. Por isso que nós não temos essa capacidade de realmente direcionar o participante de falar, olha, faça a opção por isso ou por aquilo. Porque a Forluz, ela é um terceiro na relação dessa parte de tributação, né? É o contribuinte e a Receita. A Forluz atua como uma mera... Moderadora. ela repassa esses valores porque ela desconta da folha de benefícios, então realmente ela intermedia ali as relações entre o contribuinte e aquele que tributa, que seria aí no caso a Receita Federal. Mas se eles não disponibilizaram, é justamente em função dessa complexidade. Tem muitas perguntas aqui que foram respondidas durante a live, mas é até mais fácil porque vocês já falaram sobre isso. A primeira é aqui: a Forluz irá apresentar ou enviar algum levantamento para o participante sobre qual regime mais adequado?
a gente não consegue fazer isso porque isso seria tomar a decisão do participante. E essa decisão é individual. O que a Forluz vai fazer, está prontinha para fazer, é dizer em qual alíquota essa pessoa está ou estaria no regime progressivo para ela poder comparar com o que ela paga hoje no progressivo. Que é aquilo que eu falei, você vai fazer o pedido considerando que você está na alíquota de 10%, e a Forluz vai checar se você está mesmo na alíquota de 10%. Se não estiver, ela vai entrar em contato e checar se mesmo assim você quer fazer a alteração de progressivo para regressivo, e caso não queira, aquele seu pedido será desconsiderado, ok? A segunda pergunta é: o regressivo começa a valer na declaração do ano que vem. E esse ano, como já estamos praticamente em maio, como fica a declaração do ano que vem? É aquilo que eu A Cláudia falei. O até falou, é. É, que acontece? Do ponto de vista da tributação mensal, se você fez a opção em abril, em maio você já está com regime regressivo, então a tributação já é regressiva. O ano que vem, a Forluz vai informar para a Receita o que você pagou no progressivo para entrar no seu ajuste anual, e aquilo que você pagou no regressivo vai constar como tributação exclusiva na fonte e você não vai fazer ajuste nenhum em cima disso. Tá ok? A gente sempre tem que pensar na tributação mensal, que entra em vigor em maio, se você fizer em abril, se fizer em maio e junho, se fizer em junho e julho, e o ano que vem ela acerta na demonstração de rendimentos. Ô, Rejane, é o que a gente conversou. Se tiver algum adendo, você, por favor, me ajude. Não, é isso mesmo. e a pergunta seguinte, a Cláudia acabou de responder, né? Estando no regime regressivo, os rendimentos do INSS, né, poderão ser feitas as deduções do progressivo no INSS e o regressivo é tributação exclusiva, não pode ser feito. Quem Quem está tem, aposentado, pode falar, oi, quem tem continue. plano A e INSS vai fazer qualquer ajuste entre plano A e INSS. Se essa pessoa não tiver nem plano A, nem INSS, ela não vai fazer ajuste, porque ela só tem plano B e optou pelo regressivo. Tá claro? E tem gente assim, hein? Quem está aposentado no plano A e no plano B não pode fazer opção de regime entre regime regressivo e progressivo? Não. A opção é no plano B de progressivo para regressivo. Ok? Não existe opção dentro do plano A, nunca existiu por conta da lei. É só para planos de benefício definido ou contribuição variável. Desculpa, contribuição definida ou contribuição variável. Plano B e plano Taesa. Tá? Plano A é outra coisa. E você só pode mudar de regressivo para progressivo. De quem está no regressivo não pode ir para o progressivo, Não, não. Cláudio, é o É o contrário. Só contrário. Ah, pode mudar de. então, vamos lá. Quem está no progressivo, no plano B, pode ir para o regressivo se achar que vale. Quem já está no regressivo não tem que fazer De nada, mudar. não pode ir para o progressivo. Já tomou a decisão e ela é irreversível. Isso aí. Então, Isso não para sou eu quem que estou tem a. dizendo, não. Isso é a lei. Isso mesmo. Então, para quem tem A e B, essa opção só é válida para a parcela plano B. A parcela Exato. plano A, nada se faz. Para os assistidos, conseguimos ter junto à Forluz a composição do saldo por ano de contribuição? É com você, Rejane. É porque quando ele se aposenta, se for benefício vitalício, ele deixa de ter a composição de forma individualizada. Essa composição de saldo, ela vai para o mútuo, para o mutualismo. Então, eu até falei um pouco sobre isso, não entrei no detalhe técnico, mas você tem diferença de metodologia de apuração da alíquota em relação a essa natureza. Se tem componente atuarial, né, se é um benefício vitalício, por exemplo, ou se é um benefício financeiro.
Se for o benefício financeiro, o participante ele continua tendo acesso, aí ele tem o acesso àquele saldo inicial total e às entradas e saídas de renda dentro do extrato de benefícios dele. Mas ele continua vendo a evolução do saldo de contas dele. Se o participante optou pelo benefício vitalício, ele não percebe mais, ele não tem esse acesso no portal, por exemplo, ele só tem o acesso ao contra-cheque, porque você não tem mais os recursos de forma individualizada. E aí, a Forluz, para fazer esse cálculo de alíquota, nós temos que pegar justamente esses recursos da época laboral do participante para avaliar em qual alíquota ele estaria no momento da concessão e trazer essa alíquota até hoje. Essa é a verificação que a Cláudia citou que será feita na nossa área técnica para que a gente consiga apurar se realmente o participante ele se mantém na alíquota mínima de 10% ou se ele seria uma outra alíquota. Mas geralmente, quando você já tem mais de 10 anos de plano, mais de 10 anos da sua concessão de benefício no vitalício, a gente tem uma forma de cálculo que é o prazo médio ponderado. Então, provavelmente, quando a gente fala em PMP, que é essa metodologia específica, geralmente esses participantes com mais de 10 anos de concessão, eles já estão em 10%. Mas isso a gente vai fazer essa conta, você pode considerar os 10% e a gente vai fazer essa análise, mas realmente o participante não acessa mais essas contribuições lá do passado, via extrato, né? Via portal, não é disponível, não está disponível. Tem um outro aqui perguntando: no caso, para quem recebeu ou fez uma retirada na aposentadoria, como pode afirmar que o valor da retirada foi do valor mais antigo, se na época a tabela era progressiva? Portanto, para o meu entendimento, não faz sentido dizer que o valor da retirada foi do valor mais antigo. A gente consegue fazer esse cálculo, sim. Nós temos todas as datas de contribuição, tanto dos participantes quanto da parte patronal. Então, a gente consegue verificar o envelhecimento, o tempo de envelhecimento desses valores. E ao fazer essa conta, esse cálculo, a gente consegue ver se regressivo fosse, em qual tempo de permanência cada contribuição se encontra. E aí, realmente, se lá no passado aconteceu um saque à vista, mas é muito difícil para quem tem muito tempo de concessão de benefício. A gente tem situações nessa massa de participantes aposentados e pensionistas, de participantes que estão há 20 anos aposentados. Então, nesse caso, independente se ele fez parcela à vista lá há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ele está na alíquota de 10%. Por isso, a gente vai fazer uma análise acurada dentro da nossa equipe mesmo. Essa questão do saque, ela tem muito a ver com aposentadorias recentes. Nós É, estamos falando aí de 6, 7 anos para cá, ok? E a probabilidade de impactar é maior nos são recentes. essas aqui, tá? E assim, o sistema faz isso, como a Rejane falou, a gente sabe qual a data de cada contribuição, né? E se na hora da pessoa sacar, ela pagou sobre esse saque 10%, é óbvio que ela sacou o dinheiro mais velho. Porque se tivesse sacado o dinheiro mais novo, não seria 10%, né? Isso é muito tranquilo quando a gente vê quem saca tudo, faz o resgate integral. Ah, eu tenho 20 anos de plano e na hora dos meus resgates não foi 10%. Claro que não. Você tem contribuições de 20 anos e tem outras que foi mês passado. Então, na verdade, o seu imposto é uma média dessas contribuições, né? O outro participante fala que ele, para quem tem, né, aposentadoria por moléstia grave, tem que se preocupar? Existe alguma possibilidade da isenção ser cancelada? Não Nenhuma por precisa se enquanto. preocupar. Nada, 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 Não, nada. a Cláudia até colocou isso. Para quem tem moléstia, independe o regime de tributação, tanto no progressivo quanto no regressivo. Essa situação de isenção por moléstia grave, ela é uma situação vinculada àquele rol de doenças que entram na lista aí de isenção e não ao regime em si. Exato.
Aqui a pessoa pergunta se sobre a informação da Forluz, da alíquota de 10% será considerado outras rendas como o INSS. Não, Não. A porque Forluz só passa os informes de rendimento das rendas dela, né? Que são dos nossos planos previdenciários. Plano A, Plano B e Plano Taesa Prev. O participante pergunta, Cláudia, se tem orientação individual, né? Se vai ter atendimento individual, orientação. sempre tem. Sempre tem. Não é que a decisão vai ser feita, a Forluz vai dizer, olha, melhor é isso ou melhor é aquilo. Mas todo mundo que precisar de tirar dúvida, de ter uma assessoria, uma conversa mais tete a tete, tanto comigo quanto as meninas do atendimento, estamos à disposição. Aliás, a gente está fazendo isso desde que saiu Consulta. a consulta, né? Então, nessa Páscoa foi muito legal. Eu lá em Biribiri, sentado, almoçando, conversando sobre tributação. Então, isso continua. Sim, se quiserem conversar, a gente está à disposição. Uma vez optado pelo regime regressivo, o rendimento será lançado no campo rendimento sujeito à tributação exclusiva na declaração. Posso É isso, né, confirmar, mas Rejane? sim. É. É isso. É Ela isso. fica como exclusiva. Se eu tiver 5 mil no plano B, mais 5 mil no INSS, no ajuste anual vai lançar 10 mil, não é? Aí vai ter que pagar? Confere. É, a Se ele gente colocou tiver. os exemplos com o INSS e justamente o primeiro exemplo era só o plano B e INSS, que seria mais ou menos nessa linha que ele colocou. Aí, se E for o você, progressivo, soma. Se for o regressivo, aí os 5 mil do plano B já vai ser, se for a alíquota mínima, 10%, então seria R$ 500 de imposto de renda. E o outro 5 mil do INSS vai depender. Ele tem mais de 65 anos, ele tem dependente para imposto de renda, que foram essas nuances que nós trouxemos aqui nos exemplos. a Não, ele gente não tem pode nada, então é 27,5. E tem o aquele que, desconto simplificado, né, de R$ 607. Pronto. o que eu posso afirmar é que se ele tiver no progressivo, no plano B, o INSS vai ser somado com o benefício da Forluz. Junta os dois, aí ele vai fazer as deduções que tiver, dependente idade, se tiver plano de saúde, e pagar o imposto ou receber, dependendo do que ele já pagou. Tá? Se ele tiver escolhido pelo regressivo, essa parte de imposto que ele pagou dos 5 mil da Forluz, que deve ser R$ 500 por mês, que é 10%, ok? Ele já pagou, não tem o que conversar. Ele vai fazer qualquer ajuste para pagar a mais ou para receber em cima dos 5 mil do INSS. Participante pergunta aqui, Rejane, se ele consegue ver no contra-cheque qual é o imposto que ele paga. Consegue, só que no contra-cheque, deixa eu só confirmar se ele, eu acho que lá ele enxerga, se for progressivo, ele enxerga uma linha só, que seria sobre a soma, o imposto de renda É, total. É assim mesmo, é? A Cláudia é é, aposentada, porque eu tenho o plano A e B, então e como os dois enxerga são progressivos, separado. eles não são separados. Se eu optar pelo regressivo, no plano B, vai ser duas, que aí eles não são somados mais. No regime regressivo, a tabela de 10% é sobre o rendimento mensal bruto. Ou seja, se eu recebo 7 mil, eu vou pagar 700. É isso? É isso. Exatamente. No plano B, considera-se o vitalício e o cotas? Sim, Para efeito ambos. de. Sim, Ele pode, independente de ser, é porque o benefício é um só, que é a melhoria de aposentadoria por tempo de contribuição, serviço ou idade. Mas essa questão, se é vitalício ou se é financeiro, essa é a forma de recebimento, mas o benefício é um só. A não ser que seja um benefício por invalidez, porque é um outro benefício. Quando a gente fala em benefício programado, ele é um benefício de mate. Se ele é financeiro, se ele é vitalício, é só a forma de recebimento. Então, o benefício do plano B
tanto por invalidez, todos eles, que seria a MAI quanto a MAT, você pode realizar a escolha pelo regime regressivo de tributação. Só resta saber se vale a pena, porque, por exemplo, quem é aposentado por invalidez, se for algum rol aí daquelas doenças de moléstia grave, já cai na faixa de isenção. Então não faz sentido. Aí fica onde está, né? Para que que vai mudar? Se você mudar ou não, vai ser faixa de isenção, vai ser isento, né? Do imposto de renda. Então, esse público provavelmente não fará mudança para o regressivo. Se a nova lei for aprovada, a isenção do imposto de renda para quem ganha próximo a 5 mil, mesmo quando do ajuste do imposto de renda, vai somar com o INSS, e aí sim pode mudar a alíquota do imposto de renda? Exatamente. Pode mudar. Que aí depende da tabela do imposto de renda, né? Você pode ser isento o mês inteiro, o ano inteiro, e dependendo da tabela, você mudar de alíquota, de isento passar a pagar, Na época do ajuste, né? na época do ajuste. Quem paga pensão alimentícia poderá fazer o desconto da pensão para depois aplicar os 10%? No regressivo, não. Quem paga pensão alimentícia só consegue fazer esse desconto se for progressivo. Isso é um do. A gente colocou isso no exemplo do regressivo também. Aqui o participante está perguntando: se o valor do benefício atual, plano B, cotas, for atualmente de 0,1%, e se optar pelo regime regressivo, posteriormente ele faz uma opção por um percentual de 2%, a alíquota permanecerá em 10%, se tiver Sim, mais de 10 anos de contribuição. sim. Sim. São Aí duas vai coisas. depender desse envelhecimento, do estoque. É, A maioria das pessoas que se aposentaram há muito tempo, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, mais ou menos, mesmo com no financeiro, que seria o primeiro que entra, o primeiro que sai, geralmente essas contribuições elas já envelheceram, que foi aquela tabela que a Cláudia apresentou do regressivo. Geralmente, com 10 anos, você cai na faixa mínima, que seria o de 10%. o que eu acho importante colocar é o seguinte: hoje eu pego 0,1, dali a pouco eu quero pegar 1. Então, assim, 0,1 vai ser 10% sobre o valor de 0,1 e vai ser 10% sobre o valor de 1. Do 1%. Ou de Exatamente. 2, se a pessoa ainda tiver o direito Ainda tiver adquirido. aquela regra. É, O Outra imposto vai ser pergunta maior, em função do bruto ser maior. do valor recebido. a alíquota é a mesma, o imposto é que é maior. Se eu receber bruto 8 mil, mais o INSS, e mudar para o regressivo, como vou fazer para ficar isento do ajuste na declaração? Você não tem que fazer, você tem que fazer a conta. Se você recebe 8 mil e não quer que esse 8 mil entre na sua declaração, opta pelo regressivo, porque aí você vai pagar R$ 800 por mês e na hora de fazer o ajuste anual, você vai declarar as outras rendas, plano A se tiver, plano INSS se tiver, aluguel ou outras rendas. Você já tirou esses 8 mil do seu ajuste anual. Né? Agora, se isso é conveniente ou não, aí é fazer conta. Mas é o jeito de não entrar no ajuste anual, é optar pelo regressivo. Aqui acho que vale a pena frisar de novo, né? Ele pergunta: no regime regressivo não fica imposto retido na fonte. O regime regressivo é exclusivo na É fonte. tributado na Depois fonte. você não consegue fazer nenhum tipo de ajuste. Não é aquele. Você. Exemplo, Pode exemplo, né? falar. Aquele participante que colocou R$ 5.000 de renda aí. Pagou R$ 500 mensal, acabou. Já foi os R$ 500, né? Você não consegue depois recuperar de alguma forma, não. Pode falar, Cláudia, desculpa. Não, é isso mesmo, exatamente isso. Pagou, está pago, você não vai ter que pagar nem mais, nem receber de volta. É isso aí. Aqui um participante fala: creio que no exemplo de vocês, em relação à isenção de 1903,88, né, aquela por idade,
vocês não estão levando em consideração que o programa da Receita Federal só aceita uma fonte de renda. Eu não, Os exemplos que nós trouxemos, é, eu trouxe o exemplo de uma fonte de renda só. E aí realmente é isso, mas a gente pode confirmar. Me manda esse no chat, ô Sinara, por favor, que eu vou confirmar. O participante se identificou? Tem um nome, eu não sei se a gente consegue Pegar a pegar a matéria. matrícula. Se ele puder, quem fez essa pergunta, se puder colocar de novo com a matrícula, por favor, que aí fica mais fácil para a gente. Eu tô lendo aqui, gente, só fazendo um filtro, porque tem muita coisa que já foi respondida, tá? E muita questão que veio repetida. Naqueles dois últimos slides, que foram aqueles exemplos com renda global, nós consideramos uma vez só, o desconto por idade. Pergunta várias vezes sobre a questão do simulador, vai fornecer, né, as informações. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, a live está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube da Forluz, né, na página da Forluz no YouTube. Aqui, Regiane, eles estão perguntando, no final do cálculo, a que se refere àquela última dedução antes de definir o valor final do imposto de renda. Aqui se refere àquela última dedução antes de definir o valor do imposto de renda. Acho que é a dedução da idade, né? Volta o exemplo aí, por favor. Qual era o último? A última tela. Vou colocar a apresentação só um minutinho. Esse foi o último exemplo. Já está disponível para mudança do regime, sim, né? Qual Já foi a está pergunta, disponível, meu não tem cenário, prazo. em relação a esse último exemplo? Aqui se refere à última dedução antes de definir o valor final do imposto a pagar. Essa dedução de 1903 é por ser É por mais de idade, né? 65 anos, idade. por idade. Então, como o participante ele tem mais de 65 anos, o desconto por idade pela tabela atual do regime progressivo é de 1903,98. Então, você soma, pensando aqui na situação atual, você soma 2.500 com 4.500 mais 4.800. Dessa base de cálculo, você deduz 1903, que é por idade. Tá aparecendo? Não, Ah, eu compartilhei. Não tá aparecendo nada? não. Mas ó, era isso mesmo, né? A dedução por idade, né? Acima Não, de eu achei sessenta que e eu estava cinco anos. compartilhando. Deixa eu ver se eu volto agora. Acho que agora vai. Apareceu? Não. Ah, agora foi. Oi? Foi. Então, aqui a gente pegou uma renda de 2.500, somou a 4.500 e 4.800, que seria planos A, B e INSS. E dessa base de cálculo, nós deduzimos 1903,98, porque partimos do princípio de que esse era um participante com mais de 65 anos de idade. Então, esse era um desconto, uma dedução por idade. E aí, sim, depois que a gente faz essa conta, nós temos uma base de cálculo. Posso fazer a Você conta? precisa desbloquear seu iPhone antes. Desculpa, a Siri está falando aqui. E aí, quando a gente faz essa conta, nós chegamos a uma base de cálculo de 9.896,02, que seria justamente 2.500 mais 4.500 mais 4.800 menos 1.903,98. Quando a gente aplica 9.896 na tabela, ele fica na faixa de 27,5%. E aí ele tem uma parcela a deduzir de R$ 908. Ao fazer essa conta, você chega exatamente nesse valor calculado de imposto de renda de 1.812,68. Ok. Uma outra dúvida. Sou plano B COTS.
optando pelo regime regressivo, em caso do meu falecimento, a alíquota de 10% incidirá na retirada dos meus dependentes? Sim. A escolha do participante, define a tributação dos dependentes. Só em caso do participante não ter optado, ok? É que os dependentes podem escolher o regressivo. Caso contrário, não. Tá? A sua opção, fazendo a opção, é a opção dos beneficiários. É uma outra pergunta. Na verdade, essa aqui vai depender do cálculo todo dele, né? Mas ele fala: hoje eu tenho IR retido na fonte de 17% no plano B. Se baixar para 10%, posso até aumentar o meu benefício? Espera aí, nós estamos confundindo as coisas. O que acontece é o seguinte, vamos ver se eu consegui te entender. Hoje você está no progressivo e paga em torno de 17,5, e está No plano retido B. no plano B. Isso. Se você mudar para o regressivo, você vai pagar 10% sobre o seu benefício. Eu não sei qual o valor dele, né? O bruto do seu benefício. E isso que você pagar não é mais restituível, entendeu? E quanto mais você aumenta o seu benefício, mais imposto você vai pagar. Agora, o líquido pode sobrar mais, porque se você está pagando 27,5 e vai passar a pagar 17? 10, vai pagar 10, o 17. líquido seu vai ser maior. Assim, o bruto vai ser tributado por 10%. Hoje ele é por 17,5%. Então, o seu líquido vai crescer. A diferença é que esses 17,5%, você faz o ajuste anual e pode buscar de volta ou tem que pagar mais. Os 10% você pagou, não tem restituição e nem tem que pagar mais sobre esta parcela da sua renda. Tem uma pessoa aqui dando os parabéns, agradecendo a apresentação. Cenário, Tem um. deixa eu só voltar um ponto. Teve uma pergunta aí de se o participante falecer, como que seria a tributação para os beneficiários? Isso. A alíquota é a mesma, mas, por exemplo, se ele falecer recebendo cotas, que é o benefício financeiro, a alíquota é a mesma, mas o saldo ele vai ser dividido pela quantidade de beneficiários. Então, os valores eles vão variar a depender dessas regras do nosso regulamento do plano, tá? Só para deixar claro. O E participante aí está pode, perguntando. e aí Oi, pode não Claudinha, ser pode. vantajoso para o dependente, tá? Aí Olha pode só, ser que para o titular o regressivo era importante, era vantajoso, e quando a gente faz essa divisão, se fosse o progressivo para o pensionista, seria melhor porque ser ele cairia na isento. isenção. É. Agora, É terrível, exercício de futurologia. Uma não pessoa dá que para ver. recebe R$ 10.000, em tese, ele poderia estar no regressivo, estaria pagando os R$ 1.000 por mês, ok? No falecimento dele, se ele tem 4 dependentes, vai virar 250, 2.500 para cada um. Eles vão continuar pagando 10% de 2.500, mas estariam isentos na tabela progressiva. Agora, isso é exercício de futurologia, né? Mas é mais uma Difícil. variável a ser analisada pelo Com participante. certeza. O participante pergunta aqui por que a Forluz não disponibiliza contadores para auxiliar nesse cálculo, né? E se o contador consegue fazer e criar a tabela, por que a gente não faz? O contador não vai criar a tabela, ele vai ver exatamente o seu caso e, a partir do seu caso, analisar o que é bom para você. Ele vai Não simular a existe, sua declaração de pessoa física. não se existe um simulador da Receita Federal, mas ele é um simulador vetado, ele simula o benefício, a declaração anual de renda, tá certo? E nisso daí ele exige. Agora, a Forluz incluir essa declaração, são tantas variáveis, o pessoal lá da região já tentou fazer esse simulador. É variáveis demais e acaba É, dando erro o tempo todo.
Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, o nosso negócio é gestão de planos previdenciários. O nosso negócio, ele não é vinculado a valores tributáveis. É claro, né, que a gente esbarra nisso, foi o que eu falei. Nós somos terceiros nessa relação entre o participante, que é o contribuinte, e a Receita Federal. Então, é nosso papel, a gente tenta ajudar o máximo possível. Mas quem define, quem dita as regras, as decisões, a forma de cálculo, tudo isso, o agente é a Receita Federal, não é a Forluz. Então, da mesma forma, quando tinha só a 11.053, os participantes achavam assim, nossa, mas a Forluz me obriga a tomar uma decisão assim que eu entrei, como a Cláudia disse, sendo que eu não tenho é, variáveis, eu não tenho insumos naquele momento para tomar uma decisão assertiva. Mas não era a Forluz, é a Receita Federal. Então, a Forluz, ela é uma mera, ela é um terceiro nessa relação. Ela está como tentando traduzir o que essa Receita Federal traz, porque ela aplica isso e repassa esses valores para a Receita Federal quando a gente fala ali no pagamento dos seus benefícios. Mas as regras, né, isso tudo, o agente mesmo que determina essas regras e que, teoricamente, né, teria que fazer simulador e disponibilizar tudo dessa forma, é a Receita Federal, não é a Formosa. Mas é igual a Cláudia falou, a gente ainda tenta. A gente faz o dever de casa, mas realmente entram em coisas que são despertices além do que é o negócio de gestão de previdência complementar, né? Aí é mais da parte tributária mesmo. E aí nós não somos tributaristas, enfim. Você começa a ir para outras expertises que não a nossa de gestores de planos previdenciários. A gente está quase chegando ao finalzinho, né? Vou tentar fazer mais algumas perguntas aqui. O participante fala, desculpa o meu desconhecimento, mas existe aposentado sem INSS? Existe, porque para pegar o benefício da Forluz, você não precisa de estar aposentado no INSS. Está desvinculado o plano B, principalmente, né? Você precisa de mostrar, em alguns casos, que contribuiu para o INSS, não necessariamente estar aposentado no INSS. A exceção do benefício de invalidez, que você precisa de estar inválido no INSS, o benefício por tempo de contribuição, não. Tem muita gente que só tem plano B e não tem INSS, o que é um problema, porque a pessoa vai lá e tira o máximo possível do saldo de contas, né? Muitas vezes não paga o INSS, então a gente sabe que no futuro será um aposentado com pouca renda ou nenhuma. Mas isso é outro papo, né, Rejane? Mas existem sim. E até eu penso que há uma tendência, né? As novas gerações, não sei se aposentam pelo INSS. E acredito que seja uma tendência dos planos, de que cada vez mais as pessoas sejam aposentadas por planos de previdência complementar e não pelo regime obrigatório, né? Participante pergunta aqui, né, no caso dos ex-empregados Formuz e Semig Saúde, que hoje pagam o PSI em dobro, né, se optarem pelo regime regressivo, só poderão usar o valor do PSI para ajuste anual na base do valor do INSS? É. E do jeito que a CEMIG e a CEMIG Saúde andam, né? Isso vai valer para todo mundo, porque a regra agora é que todos nós seremos autopatrocinados, se a gente não conseguir mudar isso judicialmente, e estamos tentando muito, né? Mas sim, é verdade, o valor do PSI, com a participação, com a parte da CEMIG, será deduzida do INSS, do plano B e dos outros rendimentos que houver. É isso mesmo. E eu não estou dizendo que eu gosto disso, não, porque essa questão do plano de saúde vai impactar muito os participantes assistidos da Forluz. Ativos também, mas principalmente os assistidos. Mas é isso, vai ter que fazer o ajuste sobre INSS ou INSS e plano A, se tiver, que é o meu caso. Uma outra pergunta, por que que a Forluz não consegue processar a mudança de regime dentro do mesmo mês?
Isso é com você, Regiane. Porque a gente tem o processo de folha. Então, por exemplo, nós temos 2 folhas no mês, inclusive quando temos aí essa questão de adiantamento quinzenal. Os nossos processos previdenciários, eles são por competência e eles são todos trabalhados sistemicamente, mensalmente. Então, é por isso. A gente recebe no mês e a gente aplica no mês seguinte, até porque a gente tem esses pagamentos no meio do caminho, que são aí adiantamentos quinzenais, por exemplo, né? Eu tenho repasse, de imposto de renda para a Receita Federal num dia fixo, eu tenho repasse de desconto de plano de saúde também num outro dia fixo, para que a gente consiga fazer tudo isso na base do mesmo benefício, tem que ser na folha oficial e aí, se for dentro do mesmo mês, a folha já está rodando. Eu não consigo fazer, tem que ser no mês seguinte. Cláudio, tem um participante perguntando como é que ele agenda com você um horário. Pode ligar direto lá no 0800, o pessoal já entra em contato com a Aline, que é a secretária, e agenda. É tranquilo. É através do 0800, né, da central de atendimento. A central agenda para a gente. Tem, inclusive, o cenário falando dessa questão do tempo, né, de opção versus efetivação, eu tenho prazo para arquivo bancário, então não depende só da gente, né? O próprio banco, ele determina um prazo mínimo para que ele consiga realizar os pagamentos, enfim. Tem uma questão que eu queria levantar, é o seguinte, eu falei isso, mas acho que a gente precisa de reforçar. Essas alterações que estão sendo feitas agora não impactam a declaração de renda deste ano. A declaração de renda deste ano está olhando para trás, está olhando o rendimento de 2024. E o rendimento de 2024, todos eles, para quem pode fazer opção, estão na tabela progressiva, ok? Então, a Forlu já informou o que foi retido na fonte em 2024. Essa mudança que nós estamos trabalhando agora, ela vai impactar o imposto mensal do ano de 2025, a partir do processamento da opção, e a declaração de renda do ano que vem, que tem como ano base 2025. Então, quem mudar agora, tá, vai ter isso refletido em 2026. Okay? Se eu mudar agora, por exemplo, meu regime é progressivo, eu vou mudar. Tá? A Forluz vai mandar para mim uma declaração de renda para o ano que vem, com 5 meses de imposto retido na fonte, ok? E os outros, eu não tenho mais sobre o plano B, se eu mudar para o regressivo, nada retido na fonte. É tributação exclusiva. Então, tudo que nós estamos falando aqui, do ponto de vista do ajuste anual, vai impactar o ano que vem. Este ano vai impactar a tributação mensal, que será alterada a partir da implantação do regime de regressivo para quem quiser. Não é isso, Rejane? Claríssimo? Clarice, bem observado. E pensar, né, assim, se a gente for olhar essa questão do tempo e movimento, essa solução de consulta, ela foi publicada agora, no mês de abril. Então, nós já disponibilizamos o formulário no portal no próprio mês de abril, para que o participante que fizer a escolha para esse mês, que a gente consiga operacionalizar no mês de maio. Então, não houve, assim, uma falta da Forluz em relação a esse tempo para a operação, muito pelo contrário, né? Nós fomos muito ágeis em relação a essa adaptação, essa adequação do processo. Bom, meninas, a gente vai encerrar, né? Eu queria agradecer quem esteve conosco aí esse tempo todo. Foram 2 horas de live, mais de 99 perguntas, que, claro, a gente não vai conseguir responder tudo aqui agora, né? Mas eu tirei um print e a gente vai tentar fazer perguntas e respostas, principalmente nessas que foram mais recorrentes, né? E é isso, a gente continua aqui à disposição, a equipe de atendimento, a Cláudia, a equipe técnica, né? Nos procurem, entrem em contato e tirem suas dúvidas, tomem uma decisão consciente. Manda para mim
o print para a gente olhar, porque em alguns casos é bom a gente entrar em contato. Às vezes uma conversa esclarece mais, né? Então, em alguns casos, acho que seria pertinente a gente ligar e conversar, já faz um atendimento assim mais tete a Mais tete, tá? próximo. Tá. Lembrando Hã? só que a gente não tem a Já faz um matrícula do atendimento mais participante. próximo. É, Claudinha, a gente, gente não tem salva a matrícula dele, nenhum contato. A gente tem um nome, a gente talvez não consiga contactá-los diretamente, mas fica aí, né, a via de mão dupla, que eles também nos procurem e tirem as dúvidas. eu queria só agradecer Rejane, Sinara, a equipe da Rejane, que, assim, muito rapidamente fez a análise desse processo, né? A opção da gente, que, na verdade, foi feita uma triagem desse contingente de pessoas que podem ter interesse em me dar, em torno de 4.500 participantes, ok? E aí, gente, e desta maioria absoluta, a maioria está no plano, está na alíquota de 10%. Então, não teria sentido mostrar a alíquota por alíquota para todo mundo, porque levaria tempo e a gente custaria muito a disponibilizar isso para os participantes. Tá? Então, o mais importante é a gente garantir que todo mundo que fizer esse pedido será analisado em qual alíquota está. Pela idade e pelo tempo de contribuição e tempo de aposentadoria, a gente já dá para saber em qual alíquota está, né, Regiane? Então, era melhor a gente ser mais proativo, dizer, olha, mandem para cá, se tiver problema a gente avisa. Se não, manda para processar. E o ideal é Então, avaliar isso mesmo, né? Se você já está na faixa de isenção, aí não faz sentido. Se você é, tem isenção por moléstia grave, também não. Se já é uma alíquota abaixo de 10%, que é a alíquota mínima da regressiva, também não tem vantagem em escolher. Então, são alguns pontos que a Cláudia já citou de como pontos de atenção na apresentação da parte que ela fez. gente, obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, Regiane. Semana que vem estaremos na Forluz e precisando é só entrar em contato com a gente, 0800 já agenda comigo, tá bom? E agenda com a Regiane. Tá Combinado.